Pois bem, já quero começar trazendo você para perto de mim e analisando as nossas orações. Como já fizemos em outras aulas, vamos dar continuidade. É muito bom as preocupações das pessoas, dos outros. É bom não porque a gente se alegra com as dificuldades, mas é bom porque nós podemos ajudar, podemos trazer clareza para aquelas situações. Porque nós podemos orar de forma específica sobre um determinado assunto, ou seja, aquilo que aquela pessoa está vivendo. E nós juntos podemos continuar orando, buscando saída em Deus. Na verdade, esta é uma das principais maneiras de demonstrarmos o quanto nós oramos pelas pessoas. Como, pastor? Orando por ela, acompanhando ela, juntando-se em oração, buscando solução em Deus para a causa que ela tem, o que ela precisa. Nós vimos na aula passada que a oração egocêntrica não é o norte estabelecido na Bíblia Sagrada. Porém, Pedro vai falar que ore por vocês também. Tenha a noção de que Deus vai cuidar de vocês, tá? Então, nós temos que orar por nós, pelos outros, mas principalmente que esta oração seja para o louvor da glória de Deus. Acontece que o principal problema de compartilhar motivos de oração é que muitas vezes a gente se acostuma com orações egocêntricas. Lembra que nós já falamos sobre isso? Tipo, eu vou ouvir o que a Carol quer. É importante. É importante. Mas eu não posso pautar toda a minha vida de oração na necessidade dela. Eu tenho que olhar para além disso. A necessidade dela é importante para mim. A necessidade dela é importante para o grupo. Mas, além disso, tem algo muito maior, tem os propósitos de Deus, tem um evangelho crescendo, desenvolvendo, tá? Então vamos lá, pastor, você está me dizendo que eu não posso mais orar pelas pessoas. Pastor, vamos lá, você está me dizendo que eu não posso mais perguntar o que as pessoas querem em intercessão? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós precisamos continuar ouvindo as pessoas, continuar intercedendo pelas necessidades reais das pessoas. O que eu estou dizendo também é que nós tenhamos cuidado para que as nossas orações não se tornem tempos de debates, discussões, petições e que não alimentemos uma cultura egocêntrica. Só para mim, para mim, minha casa, meu lar, meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, minha igreja, minha escola, meu trabalho, meu salário, certo? É nesse sentido que eu estou dizendo. Vamos interceder, porque afinal de contas também estamos nisso. Mas cuidado para que as nossas orações não se tornem egocêntricas. Beleza. Além dessas nossas preocupações pessoais, sobre o que mais, pastor, nós devemos orar? Já entendi que a gente precisa interceder pelos outros, porém tendo cuidado para não se tornar momentos egocêntricos. Mas e além disso, pastor? Porque eu sempre orei por mim e pelos outros, por mim e pelos outros, por mim e pelos outros. Me explica sobre o que mais nós devemos orar. Nós falamos em outros momentos sobre os propósitos de Deus, lembra? Pois é, nossas orações devem refletir os propósitos de Deus para o mundo. Pastor, mas a gente não tem que olhar para o céu? Para que as coisas da terra, pastor? Para que isso, pastor? Nós devemos orar, viver, interceder, refletir sobre os propósitos de Deus para o mundo. E é por isso que nós também devemos orar. Por exemplo, deixa eu rodar aqui o slide, né?
Primeiro ponto, primeiro ponto que me faz orar quando eu olho para o propósito de Deus no mundo. Eu vou refletir sobre os propósitos de Deus para o seu mundo e é por isso que eu devo orar por pregação do evangelho. Gente, nós estamos em uma comunidade de fé, igreja, comunidade cristã, coinonia, eclesiologia. Nós estamos inseridos nesse contexto para que possamos contribuir. Lógico, precisamos ser encorajados, precisamos ser treinados, precisamos buscar santidade em uma vida, em comunidade, mas também devemos contribuir para que o evangelho chegue no mais longínquo lugar, localidade possível. Por exemplo, você tem contribuído financeiramente mesmo com a sua igreja? Você tem contribuído com um missionário que está distante? Você tem orado pelo seu pastor? Você tem orado pelas pessoas que abriram mão de uma vida mais tranquila, mais pacata como a sua, por exemplo, e viajam para pregar o evangelho? Faça isso. Passe a interceder por missionários que estão na África, que estão aí, sei lá, a 1.000 quilômetros de você, pessoas que abriram mão da sua comodidade. Convoque o grupo de oração para orar pelo seu pastor, para orar pelos missionários que a sua igreja contribuem. Acompanhe as atividades desses missionários. Percebe? Ora pelo professor de escola bíblica, ora pelo coordenador de escola bíblica. Faz com que, de forma indireta, você participe da pregação do evangelho. Indiretamente, você está pregando o evangelho quando você intercede, quando você acompanha, quando você encoraja os pastores, missionários, professores, tá? Então, beleza, eu preciso orar por mim, eu preciso orar pelo meu irmão, eu preciso orar pelos que estão à minha volta, mas eu também tenho responsabilidades com os missionários que estão longe, com os pastores que abrem mão de uma comodidade para pregar o evangelho em todos os lugares. Eu preciso assumir essa responsabilidade de acompanhar as atividades, as necessidades desses camaradas, para que a pregação do evangelho alcance mais e mais pessoas. Beleza? Então, eu vou orar pela pregação ou propagação do evangelho. Dois, pelos descrentes. É importante eu interceder pelas necessidades da minha querida irmã Carol. É muito importante. Eu conheço algumas das suas necessidades. Eu sei o que ela está passando. Ainda que de longe, obviamente, ainda que 1%, obviamente, ainda que um acompanhamento digital, muitas vezes. Mas eu continuo intercedendo por ela, apresentando a Deus as suas necessidades. Só que eu não vou me esquecer dos descrentes. Na vida dela, inclusive, tem pessoas que precisam ter uma experiência real com Cristo Jesus. O meu vizinho tem necessidade do evangelho. Então, nas minhas orações, além de orar por mim, além de interceder pela minha família, além de apresentar os meus amigos e familiares, irmãos da comunidade de fé ao Deus eterno, apresentando a necessidade dessas pessoas, eu também oro, acompanho, intercedo por missionários. Mas eu também oro pelos descrentes, pessoas que caminham comigo, mas que ainda não têm a revelação totalitária do evangelho, do Jesus Cristo, o Filho de Deus, estão nas minhas orações. Ora, por que eu vou ter que orar? Por que eu posso orar pelas pessoas mais próximas e da igreja, mas não posso orar pelo aquele que não é crente?
Por que eu não posso orar pelas pessoas que ainda não conhecem o evangelho? E olha que tem pessoas ao meu redor que precisam disso. Então eu tenho muito, muito, muito motivo para orar por essas pessoas. Ore, ore pela salvação dos seus amigos. Ore pela salvação dos seus familiares descrentes. Ore de forma contundente, convicta, pela conversão dessas pessoas. Aliás, ore pelas pessoas que estão no poder de algo que você representa. Cidade, estado, Brasil, empresa, igreja. Ore por essas pessoas que estão à frente de tudo isso. Ore por pessoas que têm um perfil de liderança. Ore por pessoas que você não conhece, um vizinho seu que você não conhece. Quando você vai ao supermercado do seu bairro, na sua rua, ora por essa pessoa. Pergunta o nome dela, não custa nada, tem no crachá. Chega em casa, ora por ela, intercede por ela, apresenta a Deus em oração. Deixa eu contar um exemplo aqui bem rápido, um testemunho bem rápido. Eu sou radialista, eu tenho alguns amigos do rádio e tal, mas assim, não é tão próximo, porque a minha vida ministerial acaba me impedindo de ter essa convivência mais próxima com o pessoal do meio da imprensa. Só que eu tenho bons amigos. Mesmo assim, eu tenho bons amigos nesse meio. E tem uma pessoa em especial que, por volta de uns 3, 4 anos atrás, eu liguei para ele. Falei, meu irmão, eu queria orar por você hoje. Estou aqui intercedendo. Deus me trouxe à memória a sua pessoa. Então, eu estou sentindo falta, assim, sentindo desejo de orar por você. Aí ele começou a chorar. Ele falou, meu irmão, tá acontecendo assim, 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 assim. Ai, meu Deus, como é que pode, né? Deus é perfeito demais. Eu não sabia, mas senti desejo de orar por ele. Liguei. Um ano depois, mais ou menos um ano depois, o mesmo camarada veio à minha mente quando eu estava em oração. Liguei para ele. Cara, hoje eu orei por ti e eu fiquei muito feliz porque me veio à memória você na situação e tal. Aí ele começou a chorar. Meu irmão, tá acontecendo assim, assim, assim. Deus realmente fez isso. Ele não é crente, tá? Mas tem muita noção do evangelho porque sua mãe é crente, a família é crente. Eu não sabia, fiquei sabendo depois disso. E aí, de novo, bufo. Agora, recentemente, há um ano atrás, talvez, ou menos do que isso, eu sonhei com ele. Aí liguei para ele, meu irmão, tá acontecendo alguma coisa que eu posso te ajudar? Porque eu sonhei contigo, estava acontecendo assim, a situação era essa e tal. Ele começou a chorar. Meu irmão, nesse momento, eu estou recebendo a notícia disso, 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 disso. Aí vamos orar juntos? E até hoje, a conversa não, quando ele vai citar o meu nome no rádio, ele fala o meu pastor. E não sou o pastor dele, tá? Mas no rádio, do meio esportivo, eu sou conhecido como pastor. Por essas e outras que Deus faz. Por descrentes eu tenho orado. Não só pelos crentes, não só pelos meus, por pessoas até que eu nem conheço. Então chega no supermercado, pergunta o nome da pessoa que está no caixa e fala: eu vou orar por você hoje. Hoje, na minha oração, eu vou apresentar a sua vida a Deus, tá bom? Eu posso? Abre um contato. Na próxima vez que você for no supermercado, você fala: olá, tudo bem? Fulana ou fulano. Orei por você naquele dia, tá? Como é que você está? Você está bem? Abre um relacionamento, uma comunicação. Abre uma comunicação, tá? Eu acho que isso é fundamental. É fundamental para que a gente possa orar. E fugir desses motivos, ah, motivos, como é que eu posso falar? Motivos naturais? Não. Motivos comuns? Não. Motivos. Enfim, a gente só ora pelos mesmos motivos. Acaba que sendo uma vã repetição.
é sempre pelas mesmas coisas, as mesmas pessoas, os mesmos motivos. Eu estou te dando agora outras opções, outros motivos de oração. Ora para que o evangelho seja propagado em todos os lugares, por missionários, pastores que estão saindo de sua terra para pregar o evangelho. Ora pelos descrentes. Os seus familiares e amigos que não são crentes, coloca eles na tua oração. Vai no supermercado, vai no ônibus, vai no trem, vai em algum lugar e fala: olha, como é teu nome, hein? Hoje eu vou orar por você. Posso? Posso apresentar o teu nome a Deus em oração? E se você tiver tempo de retornar lá, fala: olha, naquele dia, se lembra? Eu orei por ti. Como é que você está? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Entendeu? Cria esse laço, cria este elo. Mas não para por aí não, eu vou te dar mais um motivo de oração para que você pare com essa ideia de que não tem tempo, não sabe orar, não sabe o que fazer, não sabe pelo que interceder. Ora pelo crescimento da igreja. Mas não é o crescimento somente em números, não é o crescimento somente em estrutura, é o crescimento em piedade, é o crescimento em oração, é o crescimento em vida espiritual, vida no altar. Ora para que os planejamentos, os planos da tua congregação esteja de acordo com a vontade de Deus e que se cumpra conforme a vontade de Deus. Ora pelos departamentos, não é fácil, adolescentes, jovens, o ministério infantil, ora para os programas, a agenda, os cultos, ora para o crescimento da igreja, ora para que as crianças não se deixe corromper pelo que tem sido ensinado nas escolas de forma corrompida, caso seja, ou se for o caso. Não se deixe, ou ore para que os pais não se deixem influenciar de forma negativa na criação dos seus filhos. Ora para o crescimento espiritual saudável da igreja, que a igreja cresça em piedade, para que a igreja cresça em amor, em comunhão. Você pode, inclusive, adotar um departamento específico. Olha, esse mês de abril eu vou orar pela escola bíblica. Vou orar todos os dias pela escola bíblica e vou perguntar, vou conversar com o coordenador, com os professores, com os alunos. Eu vou orar pelo departamento da escola bíblica. Eu vou orar pelo departamento das mulheres. Mulheres. Então você escolhe pensando no crescimento da igreja, no desenvolvimento espiritual da igreja, tá? Um outro ponto que você pode interceder, que vale a pena você interceder, é o crescimento espiritual pessoal. Eu preciso crescer espiritualmente. Eu preciso desenvolver-me em piedade. Eu preciso compreender o evangelho e viver o evangelho. Você e o seu grupo precisa entender que esse foco é importante. Não adianta eu orar pela pregação e propagação do evangelho, não adianta eu orar pelos descrentes, não adianta eu orar pelo crescimento da igreja se a minha vida espiritual, a minha própria vida está decadente, está arruinada espiritualmente falando, tá? Eu não estou falando das dificuldades, dos sofrimentos, das desilusões, decepções, frustrações da vida. Isso aí faz parte, a gente precisa aprender a conviver. Agora, espiritualmente, como eu estou? Eu preciso interceder por isso. Quer ver uma coisa boa? Sabe como você pode orar pelo seu crescimento espiritual em piedade, em amor, em comunhão? Sabe como? Ora para que você, enquanto cristão, consiga responder de forma positiva aos sermões que são pregados nos púlpitos da igreja. Porque, meu irmão, minha irmã, presta atenção aqui.
Quantos sermões nós já ouvimos, hein? Semana após semana. Quantos sermões nós já ouvimos e mesmo assim a nossa vida continua do mesmo jeito? Quantas vezes você, ao ouvir o sermão de domingo, na segunda-feira para e pensa: opa, deixa eu viver aquilo que foi ensinado pelo pastor. Opa, peraí que a Bíblia Sagrada ontem à noite, através da pregação, me ensinou que eu deveria viver assim. Por que que eu vou voltar a fazer a mesma coisa? Então ora pelo teu crescimento espiritual. Nós devemos orar pelo nosso crescimento em piedade, amor e comunhão. E uma das maneiras é ouve a pregação do evangelho e coloca em prática esta pregação. Ouve o que está sendo ensinado na sala de aula, na escola bíblica, nos pequenos grupos, nos grupos de estudo e aplica isso na tua vida. Ora para que esses ensinamentos virem um resultado positivo no seu dia a dia. Eu preciso me alimentar com os ensinamentos e exercitar esses ensinamentos. Ore para que Deus me ajude, te ajude a viver aquilo que nós aprendemos. Aqui, fazer com que o nosso comportamento seja transformado, modificado pelos ensinamentos da palavra. É isso que nós precisamos fazer. Orar por tudo isso, mas o nosso crescimento espiritual também é fundamental. É fundamental. Eu tenho que orar, primeiro, lembrando da Bíblia Sagrada. Se você lê a Bíblia, você vai ter ali inúmeros motivos para você orar, interceder, através do que está escrito. Então, quando você for orar, lembre-se do que diz a palavra, daquilo que você leu ontem, daquilo que você ouviu na pregação, daquilo que você leu hoje pela manhã. Ao invés de a gente se esquecer de tudo aquilo que acabou de ouvir, vamos estudar, vamos aprender e vamos colocar em prática. Como é que eu vou refrescar a minha memória? Em oração. Em oração. Aquilo que você acabou de ouvir, ora, Senhor Deus, que eu aplique isso na minha vida, que eu viva esta verdade, que eu consiga compreender, assimilar e viver esta vida que me está sendo ensinada. Percebe? Então aqui eu te apresentei alguns motivos de oração. Se você não sabia como orar, se você não tinha motivos a mais para orar, eu te apresentei aqui um esboço bacana. Pela propagação do evangelho, orando pelos missionários, pastores, pelos descrentes, aqueles que estão à sua volta, familiares e amigos, mas também pessoas que você não conhece, tá? E que por acaso você se encontra no meio do caminho, pelo crescimento espiritual da igreja e pelo seu crescimento espiritual, próprio crescimento espiritual, tá bom? Então, a gente para por aqui mais uma aula e a gente tem outra lição importante para a gente conversar.